Olá, gente, tudo bem? Eu queria me dirigir a vocês hoje, aqui, dia 17 de junho, é uma data muito especial para mim. É no dia 17 de junho que eu estou completando 20 anos de ordenação ao Ministério Pastoral. Sim, um dia, o Senhor me chamou com essa palavra aqui em Jeremias 3, dizendo: então eu lhes darei pastores conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. E se hoje eu cheguei aqui, nesses 20 anos, eu tenho muitos motivos para agradecer. Sim, eu sou muito grato a Deus por tudo isso, sou tantas pessoas, sou grato à minha família, por todo o apoio, incentivo, minha esposa Denise, meus filhos Raíssa, Vitor e Davi, e também ao meu bispo Miguel, meu líder, e assim, grande parceiro em todo o ministério, e todas as pessoas que passaram durante esses 20 anos, não poderia ser diferente também, todas as pessoas as quais eu, como pastor, tive a oportunidade de pastorear, porque não teria sentido ser um pastor se não tivesse ovelhas. Então eu quero agradecer, estou me dirigindo a todos vocês pela minha gratidão que eu tenho a todos vocês. E hoje, de uma maneira especial, eu queria compartilhar um pouco também do que está acontecendo na minha vida. Acontece que aquelas coisas que a gente vai passando, eu queria brevemente compartilhar com vocês, que foi o seguinte: quando eu fui ordenado, há 20 anos atrás, naquele tempo eu fiz um acordo com Deus, um acordo unilateral. Era apenas eu me dirigindo ao Senhor e disse assim, que eu sempre tive um trabalho secular, eu trabalhava, tive um trabalho secular, sempre trabalhei numa empresa, uma grande empresa, e eu peguei e disse para Deus: olha, eu estou me ordenando agora, gostaria de ficar dedicado apenas ao ministério. Eu disse: Deus, vamos fazer um acordo, mais 10 anos, 10 anos trabalhando, e aí então eu vou sair. E aqui passaram-se os anos, e assim, sabe aqueles planos que você faz o plano, mas não prepara absolutamente nada, você não se prepara para isso. Mas aconteceu um fato muito interessante, justamente em junho de 2010, há 10 anos atrás, exatamente 10 anos após a minha ordenação, aconteceu um fato que impactou não apenas a mim, mas como toda a igreja. Aconteceu que o bispo Miguel, que ele era o reitor da igreja, na qual, lá na Paz, que eu era coadjutor, o bispo Miguel foi acometido de uma grave enfermidade. Grave enfermidade. Ele estava, assim, muito mal no hospital e tudo. E as pessoas começaram a chegar para mim e dizer: pastor Jesus, se prepare, porque, assim, nós não sabemos a situação do pastor Miguel, se ele vai voltar ou não. Isso era uma situação realmente muito delicada. E acho que o senhor vai ter que se dedicar completamente aqui ao ministério. Tem que pensar em, talvez, largar o seu emprego. Foram diversas pessoas que chegaram para mim, o pessoal da própria junta, e naquele momento eu me dei conta de que faziam exatamente 10 anos daquele meu acordo. Mas só que aquele momento, para mim, foi um momento de muita dor. E naquele momento, naquele instante, eu me coloquei prostrado diante de Deus e disse ao Senhor: Deus, não sob essa condição, não sob essa condição. Então, eu orei e clamamos e disse: não, o pastor Miguel, ele tem que voltar e tudo, e eu, se preciso for, eu abro mão do meu sonho, até por mais 10 anos. E disse dessa maneira: por mais 10 anos. E ali oramos, e foi naquele momento que eu decidi que iria fazer então uma vigília. Estava ali às 6 da manhã, regularmente, levando algumas pessoas comigo lá na igreja, a gente orava. E o Senhor, poderosamente, milagrosamente, restaurou a vida do bispo Miguel,
né, para a glória de Deus, isso. E os anos se seguiram, né, e vinha andando, vamos embora. E aconteceu que passam os tempos, a gente não vai contando as datas. E quando foi ano passado, em 2019, ali por volta de setembro aproximadamente, veio, né, o governo com reforma na Previdência Social, e eu temendo a mudança na Previdência Social, com a nova regra, eu precisaria trabalhar ainda mais cerca de 6 a 8 anos, e eu já tinha acabado de completar 35 anos de serviço, eu poderia então me aposentar, né, ainda com algumas perdas, mas eu poderia garantir a minha aposentadoria e preparar a minha saída. E assim fiz. Eu fiz a opção pela aposentadoria em setembro, dei entrada na minha aposentadoria e segui. Quando foi em dezembro, na minha empresa teve um plano de demissão voluntária para aposentados. Mas até então a minha aposentadoria não tinha ainda sido efetivada, não tinha sido, né, ainda concedida. E eu fiz um requerimento pedindo para que considerassem que eu já tinha feito o pedido, tudo. E eu orei a Deus e Deus falou para mim o seguinte, disse, Geiso, junho será a sua saída. Junho será a sua saída. E eu falei com Denise, eu disse, olha, se Deus disse, eu vou confiar. Mas aí saiu o resultado, né, do meu pedido, foi indeferido, eu não consegui pegar aquele incentivo para sair, e logo depois, assim, quando terminou a data do incentivo, logo depois, foi concedida a minha aposentadoria, né, e eu perdi aquela oportunidade. Eu estava assim já considerando que era o meu limite ali naquela empresa, eu dizia, poxa, já chegou o meu tempo aqui, eu aqui, né, na Igreja Anglicana, Zona Norte, como reitor, muitas demandas, o coração aqui, querendo me dedicar mais profundamente. E aí veio que, logo em janeiro, acontece uma coisa inusitada, né? Eu, empregado de uma empresa pública, com aquela considerada sempre um ambiente estável, a estabilidade, e veio uma determinação governamental de que 20 unidades seriam fechadas, isso foi em janeiro, e Pernambuco seria uma delas, e então todos os empregados seriam desligados. E precisaria, para isso, então, fazer uma opção por um plano de desligamento incentivado, né, que, no meu caso, financeiramente não era vantajoso, porque esbarrava num teto lá que foi estabelecido. E eu disse não, e depois disso, quem não fizesse a opção, até uma certa data em fevereiro, depois as pessoas seriam desligadas. Eu disse, olha, que seja a vontade de Deus, né? Deus disse que era em junho, mas quem sabe os planos, né, mudaram e vai ser agora em fevereiro. E quando cheguei, eu estava me preparando, né, eu já estava realmente desejoso por sair, mas tinha um detalhe ali um detalhe que era muito marcante, que era o seguinte, eu precisava, para ter a minha complementação de aposentadoria privada, eu precisava completar 55 anos. E isso só se daria em abril. Meu aniversário, eu faria 55 anos. E eu disse, poxa, se pelo menos, né, ficasse até abril. E eu disse, olha, mas se tem que ser antes, que assim seja, eu complemento a minha contribuição até abril. E quando foi em fevereiro, nas vésperas de encerrar o prazo, né, então a gente fez um movimento lá, os empregados, os trabalhadores, tudo, juntamente com o sindicato, e conseguiu que esse prazo fosse prorrogado até o final de março. Então, ficou como prazo de desligamento o final de março, agora de 2020. Só que, no meio de março, meados de março, veio a pandemia. Tudo isso aconteceu, e então, com a pandemia, o sindicato entra com um recurso lá e com uma liminar, e a juíza defere a liminar, suspendendo todos os desligamentos por 60 dias. Por 60 dias, a partir de 30 de março. E assim se deu. E passou justamente, veio abril, eu completei os meus 55 anos, né, apto para já a saída com complementação, e veio o mês de maio,
também, e findado o prazo de 60 dias, acabou que agora essa semana concluiu então o prazo com o meu desligamento. E justamente em junho, como o Senhor havia me prometido, e agora, hoje, eu estou aqui completando 20 anos, 10 anos depois daquele dia que eu disse que, se preciso fosse, eu ficaria mais 10 anos, e assim se deu, 10 anos. Em junho, como o Senhor me prometeu lá em dezembro, dizendo que assim seria. Por isso, para mim, é uma grande alegria saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, está no controle da minha vida. Então, gente, eu senti no coração de compartilhar isso com vocês e dizer, né, que agora eu estou, sim, dedicado full time agora ao ministério, com muita alegria que eu estou aqui dividindo a minha vida com cada um de vocês, vocês que fazem parte da minha vida e da minha história. Então, um beijo grande para todos vocês, né, e que venham agora quantos anos mais o Senhor quiser, para que estejamos juntos aqui no ministério. Que Deus abençoe a todos vocês, né, e eu compartilho com vocês dessa minha gratidão ao Senhor.